Graça e paz, galera. Nós estamos aqui no podcast Átrio, adoração, treinamento, relacionamento, intimidade e oração. É muito bom estar com você aqui. Eu sou o pastor Kleber de Sá e hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre um assunto. O que eu faço quando as coisas não saem do meu jeito? Olha só que legal. O que eu faço quando as coisas não saem do meu jeito? Porque, infelizmente ou felizmente, na vida, nem sempre as coisas saem como a gente quer. Nem sempre as coisas saem do nosso jeito. E, principalmente, quando começam a dar errado, aí a gente lembra da velha lei de Murphy, né? Aquilo que vai dar errado, vai dar. Aquilo que puder acontecer de desgraça, vai acontecer. E eu, como homem e mulher de Deus, o que eu faço quando as coisas não saem do meu jeito? E aí eu quero trazer o exemplo de um rapaz na Bíblia que eu tenho certeza absoluta que se você tivesse uma oportunidade de receber essa proposta, veja bem, Deus chega e fala para você assim, olha, eu tenho uma proposta para você. Eu vou te fazer um grande estadista. Você vai mandar, você vai ser a segunda pessoa depois do presidente da República. Você topa? Cara, todo mundo ia querer. Aí ele ia falar assim, só que é o seguinte, antes disso, você vai ser traído pelos seus irmãos, você vai ser jogado num poço seco, depois você vai ser vendido como escravo, você vai ser levado para casa de um senhor e esse senhor, ele vai até gostar de você, mas a esposa dele vai querer te seduzir e quando você não aceitar a sedução, ela vai inventar a calúnia sua, você vai ser preso, você vai ficar alguns anos preso, numa prisão, sem direito a regalia nenhuma, sem direito a ver a luz do sol, e aí depois você vai se tornar essa segunda pessoa. E aí eu perguntaria assim, tá, quantos anos vai levar isso? Em torno de uns 10, 15 anos. Você toparia? É capaz que não. Seria muito complicado você aceitar isso tudo. Vocês já perceberam que a gente está falando de quem? De José. A Bíblia relata, do capítulo 37 até o capítulo 50 do livro de Gênesis, a história de José. Deus não falou isso para José. Pelo contrário. Deus deu a José um sonho. O capítulo de número 37, ele começa a contar a história de José. E ele conta que José teve um sonho. José sonhou que eram 12 espigas, e aí a espiga dele, a espiga de trigo, molho, né, de trigo, feixe de trigo, ia para o meio, e os outros 11 feixes, eles se curvavam perante o feixe dele. Depois ele tem um outro sonho. Ele sonha que o sol, a lua, que pela ideia aí seria a representação do pai e da mãe, ou do pai e da madrasta, né, não sei, certo? E 12 estrelas, elas se curvavam diante dele. E aquilo ali causou o ódio dos irmãos. E José guardou aquele sonho. Quer dizer, José sabia que ele era governo. Então José esperava que as coisas na vida dele dessem tudo certo. José era filho preferido do pai. Era o filho da mulher que o pai mais amou. Era filho de um homem muito próspero. Ele era o penúltimo dos irmãos, então assim, hipoteticamente, ele estava debaixo da proteção dos irmãos. A gente podia dizer que José era um filhinho de papai. José tinha tudo para na vida dar tudo certo para ele. José tinha um amor de Deus, Deus amou José. Então, nada na vida de José daria errado. E aí, num determinado momento, as coisas começam a dar errado. E é aí que eu queria entrar com você. José é vendido pelos seus irmãos. José é jogado num poço
né? E depois, quando eles decidem o que vão fazer com ele, vendem ele. Ele vai trabalhar na casa de Potifar. A esposa de Potifar se apaixona por ele. Você já sabe essa história. Ele não quer nada com ela. Ela faz uma calúnia, ele vai preso. E aí, entramos justamente nesse questionamento. O que eu faço quando as coisas não saem como eu planejei? Como as coisas não saem como eu ajustei? Porque na vida a gente traça planos, a gente traça objetivos, a gente traça metas e nem sempre as coisas saem do nosso jeito. E aí eu quero te dizer 3 coisas que você não pode fazer quando as coisas não saírem do seu jeito. E depois eu vou te dizer 3 coisas que você deve fazer quando as coisas não saírem do jeito que você planejou. Ok? Tá. A primeira coisa que você não deve fazer quando as coisas não saem do seu jeito: não murmure, não reclame. Gente, José poderia ter se revoltado totalmente. José poderia ter se tornado uma pessoa amarga, uma pessoa reclamona. José poderia ter começado a cantar um cântico assim de: eu nasci para sofrer, eu sou um desgraçado mesmo, nada dá certo na minha vida. José poderia ter feito tudo isso, mas José simplesmente ele não reclamou. José ele conseguia se adaptar às situações, se adaptar às circunstâncias. José chegou na casa de Potifar quando ele é vendido como escravo e a Bíblia diz que ele se torna chefe ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você entende o seu propósito, se você entende que Deus tem promessa na tua vida, se você entende que Deus tem algo a fazer, independente das situações, independente das circunstâncias, em qualquer lugar que você chegar, as pessoas vão ver que você é diferente. As pessoas vão entender que você tem um brilho diferente. As pessoas vão entender que algo pode acontecer através da sua vida. Foi isso que Potifar viu na vida de José. Se José tivesse chegado lá como uma pessoa amarga, como uma pessoa revoltada, como uma pessoa reclamona, não tem coisa pior do que você conviver com uma pessoa que vive reclamando, que vive maldizendo, que vive se chateando, que vive achando ruim as coisas da vida. Se José tivesse chegado lá, ele não tinha, a Bíblia diz que Potifar achou graça aos olhos de Potifar. Quer dizer, que Potifar olhou para ele e falou assim: rapaz, esse cara aqui é diferente. Eu acho que esse cara aqui ele pode comandar. Esse cara aqui ele pode chefiar as coisas aqui. Por quê? Porque esse rapaz é diferente. A gente poderia dizer que José era uma pessoa alto astral. Uma pessoa para cima. Uma pessoa que onde ela chegava, ela iluminava. Que onde ela chegava, ela brilhava. Por quê? Porque ele tinha certeza de quem Deus era na vida dele. E na realidade, tudo se resume a entendermos quem Deus é na nossa vida. Uma segunda coisa que você não pode fazer: você não pode deixar de crer. Tem uma parte da história de José que me deixa muito encabulado. Quando José é chamado por Faraó para poder decifrar os sonhos de Faraó, a Bíblia diz que José ele se barbeou, ele se aprontou, ele se vestiu, ele se preparou. José sabia, no íntimo dele, ele sabia que aquele ponto era um ponto de virada. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus sempre tem, na vida de quem tem propósito, um ponto de virada, um marco zero. Um ponto de reinício, um ponto de restart. Há sempre um ponto de restart na vida da pessoa. Eu vivi esse ponto de restart na minha vida, certo? Lá atrás, lá em 2009. Depois de eu ter ficado viúvo, com 4 meses só de casado, certo?
houve um ponto de restart na minha vida, que foi quando Deus me tira daqui e me leva para o campo missionário. E aí você tem duas escolhas, querido. Ou você entra, ou você se afunda, ou você mergulha mesmo na depressão, mergulha mesmo na dor, mergulha mesmo na tristeza, mergulha mesmo na murmuração. Ou você não deixa de crer que Deus vai fazer algo tremendo na tua vida, porque Ele vai fazer. E José se prepara para aquele encontro com o homem que poderia marcar o início da sua virada. E é justamente o que acontece. Então, primeiro, não murmure. Segundo, não deixe de crer. Terceiro, não se afaste do seu propósito. Como eu falei para vocês, a mulher de Potifar, ela seduz José. Ela quer levar José a cometer adultério com ela. E José poderia ter falado assim, cara, agora é minha chance. Já estou lascado mesmo. Vou pegar essa mulher aqui, vou arrumar minha vida, certo? Vou me dar bem nessa história. Só que José era um homem de Deus. José era íntegro. José tinha caráter. Deixa eu falar para você, querido. Não perca a sua integridade. Porque o que vai te levar a viver o melhor que Deus tem para você, porque o que vai te levar a viver uma vida plena, a viver uma vida de propósito, a ter justamente essa virada que nós estamos falando, é você se manter íntegro, é você se manter fiel, é você continuar tendo caráter. E aí outros homens de Deus viveram isso. Davi viveu isso, quando ele teve duas oportunidades de matar Saul, e ele não quis matar Saul. Não foi só uma questão de não tocar no ungido, foi uma questão de não se afastar do propósito. Foi uma questão de manter a sua integridade, de manter o seu caráter. Cara, se Deus me trouxe até aqui e eu não me corrompi, se Deus me trouxe até aqui e eu não entrei na corrupção, não é agora que eu vou entrar. Não é por causa dessa proposta que eu vou entrar. Isso é muito bacana, isso é muito fantástico. Nós precisamos entender isso. Então, 3 coisas para eu não fazer: não murmurar, não deixar de crer, não me afastar do propósito. Agora eu vou te dizer, quando as coisas não saírem do teu jeito, quando as coisas não forem como você pensou, como você idealizou, 3 coisas para você fazer. Primeiro, se mantenha fiel a Deus. O que José fez durante todo esse tempo, ele se manteve fiel ao Senhor. A forma como ele fala com a mulher de Potifar, para não cair em pecado com ela, para não se prostituir com ela. A forma como ele trata com o copeiro e com o padeiro, na hora de revelar os sonhos e de dar glória a Deus, de dizer que Deus estava... que trazia a revelação, que trazia essas orientações para ele. A forma como ele trata com Faraó é típico de um homem que não deixa de ser fiel a Deus, independente das situações, independente das adversidades. Ele não deixa de ser fiel a Deus. A segunda coisa que eu devo fazer é me manter fiel aos meus sonhos. Muita gente, quando as coisas dão errado, ela vai e fala, não dá certo não nasci para isso não sirvo para isso não. E existe um termo que eu aprendi trabalhando, aprendendo a mexer com aplicativos, com desenvolvimento de softwares, com gestão de mídias sociais, né, e tal, que é uma palavra que os caras usam que chama pivotar. Você sabe o que é pivotar? Você já ouviu essa palavra? Certo? Pivotar é o quê? Pivotar é você corrigir a rota, você fazer uma análise do que está errado, e ou você corrigir o que está errado e continuar, ou você mudar a rota, mas para alcançar aqueles objetivos. Deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo que as coisas não saiam do seu jeito,
Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão daquilo que você sonhou e daquilo que você sabe que é de Deus para você. Corrija a rota. Veja o que você pode refletir sobre isso. José tinha o que refletir. Por exemplo, José compartilhou os sonhos dele com gente que não sonhava os sonhos dele. José podia ter guardado os sonhos dele no coração dele, mas José compartilhou o sonho com pessoas erradas. E aí tem um detalhe muito sério. Nunca compartilhe seu sonho com pessoa errada. Porque pessoa que não sonha com você, ela vai te botar para trás, ela vai te botar para baixo, ou ela vai querer matar os seus sonhos. Inclusive, os irmãos de José usam essa frase: nós vamos jogar ele no poço, vamos vender ele e vamos ver o que vai ser dos sonhos dele. Por quê? Porque pessoa para querer matar teu sonho, gente, pessoa para querer te botar para trás, pessoa para querer colocar água na sua Coca-Cola, não vou dizer aqui para botar água no seu chopp, né? Certo? Mas pessoa para querer colocar água na sua Coca-Cola gelada, trincando, tem muita. Então, assim, não deixe, não abandone os teus sonhos. Se você precisar rever, se você precisar de pivotar, que é a linguagem, né, que a galera usa, beleza, reveja, volte. Mas não abra a mão dos teus sonhos. E por último, creia que a promessa vai chegar. Uma atitude que a gente não presta muita atenção, que é essa atitude de José, de tomar banho, de se barbear, você pode colocar, mas ele não ia entrar diante do rei de qualquer jeito. Mas a Bíblia não fala só que ele se barbeou, que ele arrumou o cabelo, que ele tomou um banho. A Bíblia fala que ele teve o seu ânimo recobrado, renovado. Quer dizer, cara, é agora, a minha promessa vai chegar. José era um sonhador, mas acima de tudo, José sabia que o Deus de promessas, ele não iria deixá-lo na mão. Por quê? E aí eu não vou entrar no clichê, quem tem promessa de Deus não morre, não é isso. Não é o clichê evangeliquez aqui. José era um homem íntegro. José era um homem de caráter. E havia um propósito. Foi Deus que colocou essas promessas. Foi Deus que falou para ele aquilo que ia acontecer. Foi Deus que gerou isso no coração dele. E ele creu nisso, mantendo a sua integridade, mantendo o seu caráter, mantendo a sua índole e se mantendo fiel a Deus, crendo que essa promessa ia chegar. E chegou o tempo e realizou. Então, cara, quando as coisas não saírem do seu jeito, não se desespere, não arranque cabelo da cabeça, não bata pezinho, não faça birra. Tenha o posicionamento de José e Deus vai fazer mais na sua vida. Amém? Até a próxima. Deus te abençoe.